Senhoras e senhores, vamos para mais uma aula do curso FED, Formação de Especialistas em Dólar. Vamos falar de Carry Trade, que é o diferencial de juros entre os países. Saibam que esse é um dos motores invisíveis dos câmbios. E Carlão, o que é esse diferencial de juros? É simplesmente a diferença da taxa básica de juros brasileira, que é a Selic, e as taxas básicas de juros de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que é a Federal Funds Rate. Mas também temos as taxas básicas da Europa, pelo ECB, do Japão, pelo BOJ, da China, PBOC, todos os países que negociam muito com o Brasil. Vamos lá, para um exemplo. Selic a 13,75 e a Fed Funds Rate em 5,25. Se a gente fizer um pelo outro, vai ter ali uma diferença de 8,5 pontos percentuais. Esse diferencial ele cria os incentivos financeiros para os investidores estrangeiros aplicarem capital no Brasil. Afinal, quem quer deixar o dinheiro em dólar, rendendo 5% ao ano, se pode ganhar 13% no Brasil rendendo em real. Essa operação de você mandar o dinheiro para lá e para cá atrás de grandes percentuais se chama carry trade. É uma operação onde o investidor pega dinheiro barato em uma moeda, normalmente dólar, euro, iene, e converte para uma outra moeda de um outro país com um juros alto. E aplica esse dinheiro em renda fixa dentro desse país, com títulos públicos como LTN, LFT e vários outros. Ou até mesmo, por que não, em ações que pagam dividendos. E enquanto o real não desvalorizar mais do que os juros recebidos, o investidor ele fica lucrando nessa diferença do juro, carry. É como se fosse uma arbitragem de juros globalizada. E Carlão, por que isso afeta no câmbio? Porque o investidor precisa converter. Ele vende o dólar, compra o real, aplica nos ativos brasileiros e depois ele recebe juros altos. Isso, querendo ou não, gera entrada de capital estrangeiro. E o que acontece quando tem mais pessoas comprando dólar ou comprando real? Eles se valorizam. Ou seja, o diferencial de juros, ele leva a uma entrada de dólar no Brasil e automaticamente o dólar cai, porque a oferta aumenta. E Carlão, e no caso do contrário, tem como? Tem. No caso, o brasileiro investir nos Estados Unidos ou outros países saírem do Brasil para investir nos Estados Unidos. Isso vai ocorrer quando o Fed aumenta muito as taxas de juros e o Brasil estagna. Ou então o Brasil corta juros, que não é o que está acontecendo. O investidor que estava aqui, seja brasileiro ou estrangeiro, ele começa a retirar o dinheiro do Brasil, porque o prêmio já não compensa com o risco Brasil, que a gente vai falar, volatilidade, o risco total, o risco político, o câmbio desvalorizando e etc. E ele manda esse capital para outros países. Ou seja, ele vai vender os ativos brasileiros, ele compra o dólar e manda para fora. Resultado disso, existe uma saída de capital, o real desvaloriza e o dólar sobe, porque eles compraram dólar. Mas isso tem impacto no Dolfut, Carlão? Sim, e muito. É óbvio que não vai ser um impacto direto, como uma notícia de taxa de juros, como uma notícia de payroll, muito menos como uma intervenção do Banco Central. Mas tudo isso aparece no dólar como uma forma estrutural. E como que você vai notar isso? Porque os grandes players, os bancos, os fundos macros, grandes tesourarias estrangeiras, eles vão se posicionar ao longo do tempo e vão se reposicionando, tudo baseando nesse diferencial de juros. E quando que o carry atrai capital? É quando o Brasil está com juros muito mais altos do que a média mundial, como agora. Também quando há uma estabilidade fiscal, política, coisa que a gente não tem. Quando o dólar, frente à maioria das moedas, sejam emergentes ou não, está estável ou com tendência de queda, que é um cenário de risk on. E um exemplo clássico disso foi de 2004 até 2007. O Brasil tinha uma Selic altíssima, estava com uma estabilidade fiscal, que era a lei da responsabilidade fiscal em alta, e um crescimento global muito forte. Era quando o dólar se desvalorizava muito e o real espancava na alta. E Carlão, existe uma dissolução do carry? Tem. Geralmente quando estamos em algum choque global, pandemia, uma guerra, crise financeira em determinado local, quando o Fed sobe muitos os juros, o americano ou o investidor estrangeiro ele vai olhar o risco país de um local
versus o outro, e é óbvio que ele vai para os Estados Unidos. Quando também o risco Brasil aumenta muito, que é o cenário fiscal, político, inflacionário. Por exemplo, em 2013, com o Taper Tantrum, foi quando o Fed anunciou o fim dos estímulos pós-crise de 2008. Simplesmente derreteu todas as moedas emergentes. O real simplesmente afundou. Por quê, Carlão? Porque simplesmente o gringo foi, desmontou o carry, correu para os Estados Unidos. E Carlão, qual o papel dos bancos, dos fundos nessa dinâmica? Vamos dar um exemplo dos fundos macro globais. Bridgewater, PIMCO, BlackRock. Esses caras, eles fazem grandes posições totalmente direcionais baseadas em juros e câmbio. Bancos estrangeiros, Carlão, qual que é o papel deles? JP Morgan, Citi, HSBC. Eles fazem hedge de ativos brasileiros e executam todos esses fluxos para clientes. Bancos locais, Itaú, BTG, Bradesco, barará. Eles são quem captam esses fluxos, eles executam, além do que eles manobram quando há interesse. Ou seja, esses caras não operam candle, não ficam operando apenas notícias, eles operam o cenário como um todo. O diferencial de juros também se manifesta diretamente na curva de juros futuro, DI, no cupom, DDI, e afeta a expectativa de preço do dólar no futuro. Por isso que as decisões do Copom, do Brasil, do Fed, nos Estados Unidos, têm impacto direto e imediato nos contratos do dólar futuro, mesmo que Jerome Powell não fale de câmbio. Ou seja, o carry trade, querendo ou não, ele faz parte do motor do dólar futuro. Os juros é quem impulsiona ou freia a economia de determinado país. Ele também mostra qual o tamanho do preço do dinheiro, na verdade, da moeda de cada país. E as tomadas de decisões, tanto da população quanto dos grandes investidores, é dada pelos juros. Querendo ou não, os juros dita as regras. E até a próxima aula.